glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs do canal, aleluia. Eu vim aqui para falar de um vídeo que já faz tempo que eu deveria ter feito, mas não deu, amém? Eu gostaria de estar falando várias coisas, muitas coisas Deus tem feito e tudo, mas eu fiquei de fazer sobre o meu batismo, amém? Então eu vou falar um pouco, né, de como eu fui para a igreja e como que foi o meu batismo, amém? Mas antes disso, eu vou falar aqui pra vocês que eu sempre fui da igreja católica, né? Quando criança. Participante, eu fiz a comunhão, eu frequentava muito. Tanto que eu conhecia os padres, todas as pessoas envolvidas, professora lá, né? Da catequese e tudo. Então eu era bem interagida e eu fazia parte, assim, bem mesmo, né? Eu quero falar pra vocês que assim, ó. Eu aprendi, como testemunho, tá aqui que eu vou falar pra vocês. Eu não vou falar a pessoa da minha família, mas eu não vou falar quem é, porque ela pode ver esse vídeo, pode ficar triste, né? Pelo momento espiritual que ela se encontra, então, né? A gente tem que vigiar. Essa pessoa falava de Deus pra mim, mas ela falava de uma forma ruim, né? E assim, todas as formas que ela me passou, Deus, eu tinha que Deus, né? Eu concluí que Deus era ruim, né? Deus era ruim. Chegou uma vez que ela chegou e me ligou e falou assim, que fizeram uma macumba pra ti, assim, assim, assada, tarará. E aí eu fui e falei pra ela assim, nossa, tu nunca me fala nada de bom de Deus, tu sempre me fala coisa ruim de Deus, sabe? E aí ela, porque eu tenho que te falar, porque isso, porque aquilo, sabe, meus irmãos? Então, assim, ó, eu vejo no tempo de hoje, tá, que a gente quer que os nossos familiares se convertam, sim, mas a gente tem que vigiar, porque a gente tem que cuidar para não matar eles, né? A gente tem que ser usado quando o Espírito mandar que a gente abra a nossa boca. Porque, assim, ela profetizava, na verdade, muitas coisas ruins sobre a minha vida, né? Mas glória a Deus que isso daí, né, que já caiu por terra, isso daí nada do que ela falou aconteceu. E eu frequentava algumas vezes com ela, assim, mas sabe, nada que... Eu não gostava, na verdade, eu não gostava, não me sentia bem. Então, o que aconteceu? Eu tinha em torno de uns 24, 25 anos, eu comecei a frequentar a orla do Guaíba, aqui de Porto Alegre, né? E eu queria andar de roller. Meu sonho era andar de roller, e daí eu fui para conhecer o pessoal, para saber que tipo de roller que eu comprava e tudo, né? Comprei, fiz amizade com muitas pessoas, muitas pessoas. E nessas amizades teve um rapaz, né? Não sei onde é que ele está hoje, né? Mas sempre o Senhor faz eu orar por ele, né? O Michel, que ele foi quem ele me levou na igreja. E acontecia que, assim, no final de semana a gente ia cedo, né, pra patinar. E ele disse assim, vamos na igreja, tal, de noite, assim, assim, assado. E assim, vamos ir. E a gente combinou e foi. Foi eu e mais um... O carro foi cheio. E lá eu comecei, né, a conhecer a igreja evangélica, mas era de Porta Larga, né? Larga. Amém? E assim, lá eu fiz a primeira oração, foi lá que eu aceitei Jesus, né? Mas assim, se eu te falar que eu lembro, eu só lembro disso, e eu só lembro o porquê que eu saí de lá. Não me lembro de mais nada, assim, né? De coisas que tenham me tocado lá, que tenham... Enfim, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me relacionar com uma pessoa, e aí lá dizia que a gente não podia se relacionar com pessoas, né? Que a gente tinha que esperar o casamento. E aí eu decidir. Eu decidi assim, ó. Eu disse, não, eu não vou na igreja, né? Fazendo coisa errada, né? E parei de ir por causa disso. Também tinha desse irmão que me levou assim, ele era muito de falar pra gente, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Ele foi um que disse isso pra mim. Só que assim, ele pegou e uma das nossas amigas que a gente ia no culto,
ele acabou dormindo com ela, né? Então eu analisava e pensava assim, tá, mas como é que ele fala que não pode e ele mesmo está indo fazer, entende? Isso daí não tá certo. Aí, nessa igreja, né, eu parei. Eu não fui mais. Eu fiquei 10 anos fora. Aí eu fui voltar pra lá mesmo, né? Uns 10 anos, mais ou menos. 10 para 12 anos por aí. Eu voltei. Eu voltei pra lá e no mesmo mês que eu voltei, eu procurei me informar do batismo, né? E aquela coisa toda, me informar como é que eu tinha que me posicionar, como é que eu tinha que proceder, como é que eu tinha que me comportar. Porque eu queria fazer o que era certo, né? Perante a igreja, perante a palavra de Deus. E meus irmãos, assim, ó, no meu batismo, eu me batizei na piscina, né? Um mês depois, eu me batizei na piscina e assim, foi uma coisa que me comoveu muito, né? Porque eu queria muito, 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 eu sabia que era arrependimento dos meus pecados, né? E que era uma vida nova. Eu chorei muito, eu chorei assim, ó, do início até o fim. Eu fiquei muito comovida com aquele momento pra mim. Depois do meu batismo, eu cria que eu era uma nova pessoa, né? E que eu ia viver e fazer tudo pra Cristo. Eu tentei isso, mas não foi o que aconteceu. Tipo assim, um exemplo, né? Eu via pra mim, eu olhava pra mim e via que eu não tinha roupa. Eu usava regata, assim, muita regata, muita. Porque eu transpirava demais, demais, demais. E eu usava muita regata, muito degote, muita roupa justa. E esse primeiro passo que eu dei, eu peguei assim e olhei pra mim, olhei pra minhas coisas, eu não. Mas eu tô me sentindo pelada, eu não tenho roupa, né? Eu não tenho roupa. O que que acontece? Eu vou ver com as irmãs, eu vou olhar, vou analisar o que que é, como que elas se vestem pra mim me vestir, entendeu? Pra mim fazer certo e tudo e tal. O que que acontece? Aí eu quebrei minha cara, aí eu tava assim, eu tava no espírito, né? E aí daqui a pouco eu me fui pra carne de novo, porque usavam tudo que eu usava, no fim, lá usava, entendeu? Então, aquilo que eu senti, né? Ah, não tinha roupa e tudo e tal. Conforme eu tava vendo elas, aquilo ali foi voltando, sabe? Foi voltando. E eu acabei só deixando o decote mesmo. Porque roupa assim, tudo, e degote e barriga de fora, mas assim, isso eu não conseguia usar, mas o resto eu usava. Então, né? Então, meus irmãos, eu não vivi uma vida nova depois desse batismo. Não vivi, eu não tive uma vida nova. Se quebrou tudo que eu imaginava que ia ser depois desse batismo, que ia acontecer, se quebrou, não aconteceu. Continuou, porque eu continuei usando maquiagem, usando joias. Eu cortei meu cabelo. Meu cabelo era do tamanho que era hoje. Eu cortei por aqui meu cabelo. Entendeu? Eu pintei meu cabelo. Eu nunca tinha imaginado fazer umas loucuras assim de várias cores. Eu fiz. E aí o que acontece? A gente teve o batismo, né? O pastor Júlio César fez o batismo, né? Quando a gente estava na santidade. E ele ministrou. Meus irmãos, isso foi uma decisão minha, tá? Ninguém me obrigou e ninguém me falou nada. Ai, tu tem que fazer. Não. Eu, comigo, eu e Deus. Porque eu me batizei e eu não me transformei. Então eu necessitava me arrepender, porque eu continuei fazendo as mesmas coisas. Porque eu estava no engano, né? Eu estava na igreja e eu continuei fazendo a mesma coisa. Então o que acontece? Assim, ó, eu me batizei de novo, sim, águas correntes. Eu estava grávida, né? Eu estava grávida do meu filho, foi em setembro. Eu estava grávida do Dom. E assim, foi uma experiência assim, ó, maravilhosa, maravilhosa, porque eu vou falar pra vocês assim o que eu senti. Eu glorifico o nome do Senhor. Porque, né, o pastor ministrou, o pastor conversou, perguntou e tudo. Quando ele me baixou nas águas, meus irmãos, e quando ele foi me subir, para vocês terem uma ideia, parecia que
o fôlego de vida tinha entrado naquela hora em mim. Porque bem na hora que ele me tirou, assim, eu senti, parecia que eu estava respirando pela primeira vez na minha vida. Eu não sei, eu nunca tive essa sensação na minha vida. Eu estou explicando como eu senti. Amém? Ele me tirou e veio assim, parecia que eu nasci para a vida. Nasci para Cristo, né? Novo nascimento. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque foi uma confirmação. Meus irmãos, ali eu já estava antes disso, né? Acompanhando a doutrina do corpo, do espírito, da alma. Eu vinha começando a fazer o que era certo, eu estava fazendo, eu queria fazer. Então foi o testemunho foi um batismo que valeu. Foi o que valeu, porque eu saí do erro, né? Eu saí da morte para a vida. Eu parei de fazer as coisas para fazer a vontade de Deus, não fazer a vontade da carne, do mundo, enfim. Então eu glorifico o nome do Senhor, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês assim que eu tenho vontade de fazer, sim, que eu tenho, mas às vezes não dá, né? Eu não consigo. Mas tudo no tempo de Deus, hoje Deus, glória a Deus, né? Amém? Hoje deu para fazer, meus irmãos. Então assim, ó, vocês fiquem firmes, tá? Não olhe para homem. Não olhe para mulher. Não olhe. Porque se a gente fizer isso, vai fazer igual eu fiz no passado. Ficar no pecado, né? Sair de igreja, ficar no pecado e acabar o quê? Indo pro inferno. Porque o Senhor está voltando e está muito breve, né? O Senhor está às portas. Nós não temos tempo de olhar para o lado, olhar para o irmão. Não, a gente tem que olhar para nós, para o nosso umbigo, se consertar, se consagrar cada vez mais, se limpar. Porque, meus irmãos, é sério, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu desejo ir para o céu com o meu Senhor e para todo sempre estar com Ele, na glória. Amém? Nada se compara. A gente não pode pensar e imaginar. Eu não consigo imaginar o que é a glória, o que é o céu com Deus, com tudo, né? Porque nem se compara. Eu sou feliz porque hoje eu sou mãe, eu tenho meu filho que me dá muitas alegrias. Amém? Neste mundo aqui, né, cruel. Então, assim, ó, eu fui muito mais massacrada pelo inferno, pelo diabo. Eu sei o que é ruim. Eu sei muito mais o que é ruim do que o que é bom, né? Assim, relacionado com pensar entre o céu e o inferno. Então, assim, eu não quero. Eu já passei muitos anos da minha vida presa nas garras, nas mãos de Satanás, fazendo o que ele queria, fazendo a vontade dele. Eu não quero mais isso, eu não quero ir para lá. Eu não quero. Amém? Eu abri aqui, amém, a Bíblia, antes, que veio em Isaías 44, amém? A promessa de livramento. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Linda essa palavra aqui, amém? Glória a Deus. Irmãos, só tem um que nos conhece, desde o ventre, da minha mãe, da tua mãe, só tem um. Só tem um que nos conhece, que conhece o nosso coração, aquele que nos fez, aquele que é nosso Pai Celestial. Aleluia, é só Ele que não conhece. E tudo que Ele diz na palavra dEle, que Ele faz, Ele desfaz as profecias, Ele desfaz. Glória a Deus. Então, se você recebeu alguma profecia que não era de Deus, ora, porque Deus desfaz. Amém? Eu já recebi muita profecia que não era de Deus. Muitas palavras malignas sobre a minha vida. E eu repreendo em nome de Jesus todas essas coisas, porque eu creio num Deus maior. E aqui está a palavra dele que diz, ele desfaz. E aquele que era sábio, que se acha, ele converte em loucura. O Senhor faz todas as coisas. O Senhor faz e desfaz. Já está escurecendo aqui. Eu vou para casa. Amém, glória a Deus. O meu filho está ali, né, com o meu esposo. Amém? Deixa eu ver se eu fico um pouco mais para cá, para não... Tá ruim de enxergar, né?
Aqui é uma praça, amém? Olha aí, né? Devia ter mudado de lugar. Aqui é uma praça perto de casa, amém? A gente tem ficado em casa, né? Mas é bom sair para respirar um ar puro. Aqui tem muito verde, não tem muitas pessoas assim. A gente se cuida para cuidar dos outros, a gente cuida da gente e cuida dos outros para não ser escândalo também, né? Para não olhar e para a gente dizer, olha, esse crente aí não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Claro que a gente não tem que fazer a vontade do homem, a gente tem que fazer a vontade de Deus, mas a gente tem que cuidar e vigiar para dar um bom testemunho, amém? Fiquem na paz do Senhor, amém? Em nome de Jesus Cristo, se mantenha firme. Fique na presença de Deus, procure Deus, não dê bola para as pessoas, porque as pessoas falam, as pessoas matam pessoas. E eu já passei por isso, amém? Eu glorifico o nome do Senhor porque hoje eu estou aqui, né? Diante dEle, diante da presença dEle, eu e minha família, né? Eu glorifico o nome do Senhor porque eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor, todos. Em nome de Jesus, orem. Se você pode jejuar, se você que não está gestante, não está amamentando, jejue, ore, busque, se consagre ao Senhor. Aleluia. Para que todos nós um dia possamos estar com o nosso Senhor na eternidade para todo sempre. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.